Você já se perguntou por que você é assim? Já? Não, né? Nunca se perguntou por que eu sou assim, por que eu sou desse jeito. Boa. Vamos lá, galera. Então, hoje, o tema de hoje é sobre o que é bloqueio emocional. Você vai entender o porquê que você tem esse comportamento, por que você age dessa forma e por que você, sempre que tem um desafio, tem um objetivo para poder alcançar, quando chega a uma certa fase desse desafio, você acaba se auto-sabotando. Então, nessa série de vídeos que eu irei fazer, falando sobre desbloqueios emocionais, você vai entender o porquê que você luta, você, às vezes até de forma consciente, sabe o que você quer, mas quando você vai, ao longo do percurso, encontrando mais desafios, mais dificuldades, automaticamente você paralisa, você fica com medo e você não dá continuidade, você não vai até o fim. Então, toda vez que você faz isso, já deixando bem claro que toda vez que você reforça negativamente aquilo que você está fazendo, ou seja, você dá início a uma atividade e quando chega numa certa fase dessa atividade você paralisa. Então, toda vez que você faz isso, você reforça negativamente que você não dá conta. Então, toda vez que você entra num projeto novo, que você entra num desafio novo, o seu subconsciente, a sua mente mais profunda, ela já tem essa trilha neural em que ela vai te defender para que você não sofra. Ou seja, toda vez que você tiver um desafio novo, você quer entrar num projeto novo, eu quero emagrecer, eu quero estudar mais, eu quero ficar milionário, quero ficar rico. Então, para te defender, o teu subconsciente, ele vai te proteger. Ou seja, de forma automática, ele vai buscar lá atrás episódios em que você não deu conta, em que você, em vez de lutar, em vez de você combater esse medo, em vez de você ir até o final do desafio, você paralisou. Então, ele automaticamente já foi programado. Então, essa programação foi você que criou. Ou seja, vou te dar um outro exemplo. Lá atrás, na tua infância, quando você tinha entre 7, 10, 12 anos, você estava estudando e aí você tirou uma nota baixa. Ou até mesmo você fez um trabalho maravilhoso para a tua escola e você foi todo empolgado, né, para poder mostrar para o professor ou para os teus pais e eles ignoraram. Eles não olharam para aquilo e valorizaram. Ou seja, você ficou naquela questão assim, poxa, se o que eu estou fazendo não teve uma repercussão que eu esperava, o porquê que eu vou ficar fazendo isso novamente? Então vai gerando uma programação negativa. Ou seja, toda vez que você tentar fazer algo por você, a tua mente, não ter uma recompensa, o teu subconsciente não entender que vai valer a pena, que vale a pena você lutar, que vale a pena você fazer aquilo, automaticamente ele vai fazer você paralisar. Então, o que são os bloqueios emocionais? São episódios negativos que gerou um sentimento, uma emoção dentro de você. Então, toda vez que você estiver diante de um desafio, automaticamente, por você ter esses bloqueios, você vai ficar paralisado. E outro conceito que eu vou deixar para vocês aqui é que os bloqueios emocionais são como umas barreiras. Imagine uma parede, uma barreira, uma barreira de contenção, que vai impedir você de lidar plenamente com as suas emoções e experiências. Elas podem surgir de experiências traumáticas, crenças limitantes ou situações de estresse contínuo. Aqui estão os principais conceitos para você entender esse tema. Eu vou trazer de forma bem elaborada, bem passo a passo aqui, para que você entenda a importância de você entender o porquê que você age assim, o porquê que você é assim. Então, os bloqueios emocionais são como paredes invisíveis que uma pessoa constrói ao longo da vida para se proteger das dores e dos traumas. Essas barreiras podem dificultar a expressão de sentimentos e afetar relacionamentos e limitar o crescimento pessoal. Vou te dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa chamada Maria, ela evita confrontos em qualquer situação, porque na infância ela foi criticada que expressava as suas opiniões. Então, esse comportamento atual é um reflexo de um bloqueio emocional. E esse bloqueio emocional acabou paralisando ela, porque na infância, ela, por ter
ter sido criticada, ter sido não ter tido aquela atenção adequada, fez com que ela, ao longo da vida, quando tivesse algum confronto, se confrontasse com algum desafio, fizesse a paralisar. Para entender os desbloqueios emocionais, você tem que entender quais são os tipos de bloqueio que você tem. Ou seja, toda vez que você se depara com um desafio, quando você quer fazer um projeto novo, que você quer entender, né, sobre algum assunto, você quer estudar, você quer emagrecer, você quer ficar forte, você quer se alimentar melhor, você quer ficar rico, quando você se depara com esses desafios, automaticamente, de forma subconsciente, que é a mente mais profunda que nós temos, por ela ter alguns episódios negativos no passado, automaticamente a nossa mente subconsciente, ela faz com que ocorra uma barreira. E essa barreira acaba impedindo a gente de alcançar e ir até o final desses desafios. Para que possamos entender melhor sobre o porquê que nós somos assim, eu estou trazendo vou fazer uma série de vídeos falando sobre bloqueios emocionais. E mais para frente, eu tenho um projeto que eu vou ensinar como você identificar e fazer os desbloqueios emocionais. Então, você que precisa aí de uma ajuda de um profissional, que queira fazer aí desbloqueios emocionais, pode contar comigo, estou aqui para poder ajudar. Eu primeiro vou trazer as informações e você vai falar assim, poxa, toda vez que eu tento fazer algo, eu não dou continuidade, eu não consigo ir até o final. Então você vai entender o porquê você é assim. A nossa mente ela é feita para poder a gente lutar ou fugir. Desde lá de trás, desde da galera lá das cavernas. Por quê? A nossa mente ela precisa de conforto e ela precisa de recompensa. Então toda vez que você entra num desafio, você vê que você não consegue dar continuidade, é porque a tua mente quer te proteger. E para ela te proteger, ela precisa de recompensas. Se ela vê que aquilo dali vai trazer um desconforto para você, vai trazer um mal-estar ou um prejuízo para você, por ela querer te proteger, porque o teu subconsciente, a tua mente subconsciente, ela te ama e quer o teu bem, ela não deixa você entrar em alguns desafios. Então por isso que eu vou trazer para vocês aqui uma série de vídeos que vai fazer com que você possa entender o porquê você é assim, porquê você se comporta dessa forma, porquê que você age dessa forma. Então, dando continuidade sobre isso, eu vou falar um pouquinho para vocês que tudo acontece até dentro do ventre da nossa mãe. Porque lá nós já temos o nosso cérebro formado. Então toda a emoção que a sua mãe sente durante a gestação, automaticamente gera uma substância dentro dela, gera uma memória dentro dela, e essa memória acaba sendo gravada em você também. O que é mais importante é a gente entender que nossa mentalidade tem que ser mudada. Então, para entender a nossa mentalidade, para poder gerar uma mentalidade nova, a gente precisa entender sobre os bloqueios emocionais. Porque toda vez que você se depara com um desafio novo, você acaba paralisando, não dando continuidade. Então, por que você não dá continuidade? Porque, de forma automática, a tua mente subconsciente entende que aquilo que você está fazendo não vai fazer com que você chegue até o final. Porque toda vez a tua programação foi de desistir. Por quê? Lá na tua infância você não teve um incentivo, não teve um estímulo, não teve uma motivação para que você desse continuidade. Eu dei um exemplo aqui de uma personagem que eu chamo de Maria. Por que a Maria evita confrontos em qualquer situação? Porque na infância ela foi criticada duramente. E sempre que expressava as suas opiniões, adulto, o pai ou o coleguinha falava com ela, cala a boca, você fala demais, você pergunta demais, por que você é assim? Então isso vai fazendo com que você, ao longo do tempo, vai se fechando, vai se diminuindo, vai paralisando um pouco. Então esse comportamento ele é um reflexo da vida atual, ou seja, de um bloqueio emocional que foi criado lá na tua infância. E eu vou trazer para vocês aqui as principais causas dos bloqueios emocionais. Tem várias origens, né? Não é uma origem só. Ou alguém te bloqueia, ou você mesmo se bloqueia. Entende? Não é apenas o outro que bloqueia você. Você, por muitas das vezes, por não dar continuidade naquilo que você faz, automaticamente você reforça negativamente. Então ela vai gravando trilhas neurais para que você não dê continuidade naquilo que você deveria fazer, naquilo que você tinha que fazer. Traumas do passado são experiências dolorosas ou traumáticas, crenças limitantes, ideias internalizadas que restringem o comportamento ou o pensamento, a falta de apoio emocional,
crescer em um ambiente sem suporte, sem empatia, sem aquele carinho, sem aquela palavra, tô contigo, vamos lá, já deu certo, vamos juntos porque eu acredito em você, confio em você, sei da tua capacidade e sei que é possível e que você merece. A principal causa são experiências de rejeição. De ser rejeitado por um amigo, familiar ou parceiro. Eu vou trazer outro exemplo aqui. Digamos que o nome desse personagem agora é João. João tem dificuldade de confiar nas pessoas porque em uma relação anterior sofreu traição. E isso gera um bloqueio emocional que o impede de se abrir novamente. Quantos já que não já passaram por relações em que foi traído? Em que alguém mentiu para você? Então, como que você vai identificar? Né? Como você identifica um bloqueio emocional? Existem sinais claros de que alguém pode estar enfrentando um bloqueio emocional. Como? Como, Alexandre? Como que isso acontece? Medo constante de errar ou de ser julgado. Dificuldade em expressar sentimentos como amor ou tristeza. Procrastinação ou evitar situações desafiadoras. Sensação de estar travado em determinadas áreas da sua vida. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. Digamos que o nome dessa personagem agora é Ana. E a Ana não consegue comemorar suas conquistas, porque ela acredita que nunca é boa o suficiente, mesmo que tenha resultados excelentes no trabalho. E esse é um reflexo de crença limitante e bloqueio emocional. Acredito que você já tenha conseguido entender um pouco melhor sobre o que é um bloqueio emocional e como ele atinge você na vida atual. Toda vez que você se depara com algum desafio, com algum obstáculo, a sua mente subconsciente entra em ação. Por mais que de forma consciente você fala assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar isso. E aí você, às vezes só por pensar, você já manda um comando lá para o teu subconsciente fala, não vai não. Não vai não porque eu não vou deixar, porque eu não quero que você sofra. Porque toda vez que você tentou algo, você não foi até o fim. Você não deu continuidade. Então, para você não se frustrar novamente, eu não vou deixar você entrar nessa furada. Então, eu vou deixar aqui um exemplo para que você possa dar um start aí e fazer com que a sua mente crie novas trilhas neurais, né, para que você possa reforçar positivamente. Imagine aí, eu vou deixar aqui um exemplo. Eu sou de Belford Roxo, né, lá do Rio de Janeiro. Então, Belford Roxo é uma cidadezinha que foi emancipada em 1990. Então, assim, onde o saneamento básico não existia muito transporte, não existia nada que fosse favorável para que você olhasse assim, aqui é um local desenvolvido. Não, naquela época eram poucas casas, era muito mato, era rua de barro, era um chão normal e até o saneamento básico era precário. Ou seja, existiam vários valões, vários córregos, né? Ou seja, várias valas a céu aberto, esgoto a céu aberto. Então tinha, assim, alguns caminhos onde estava um matagal. E às vezes para você poder chegar num campo ou chegar até na escola, por aquele mato ter crescido e a gente não querer dar aquela volta. Eu estou dando um exemplo aqui bem simples para que você entenda como que é na nossa mente também. E como você pode criar uma nova trilha. Digamos que para você poder chegar na escola, você tinha que dar uma volta no quarteirão. Só que da sua rua para a escola tinha um terreno baldio, um terreno vazio. E esse terreno vazio estava cheio de mato, estava fechado com uma mata. Então, o que acontece? Para você chegar na escola, você dava uma volta enorme. E agora você entendeu que para poder chegar na escola, era só você passar por aquele terreno baldio. Então, quando você passa uma vez por aquele terreno baldio, que estava cheio de mato, você já deixou um rastro nele. Ou seja, você foi pisando, amassando aquele mato, e aquele mato foi baixando naquele caminho. Nas laterais ainda tem mato alto, que às vezes aquele capim na valha, né? Nossa, se cortava todinho, ficava todo alanhado, todo arranhado, mas faz parte da infância, faz aquilo que fez a gente crescer. Então, entendendo isso hoje, eu estou fazendo uma analogia com um terreno baldio e a nossa mente. Ou seja, imagine que na sua mente, de tanto bloqueio, de tanto
tantas coisas negativas que ocorreram, cresceu esse mato. E não tem trilha nenhuma nova, de novas experiências. Então, quando a gente passava por aquele terreno baldio, e baixando aquele mato, criou um caminho, criou uma nova trilha. Ou seja, em vez de você dar aquela volta enorme para poder chegar na escola, você chegava mais rápido, porque você criou uma trilha nova. E essa trilha nova fez com que você observasse e falasse, bom, agora eu vou passar todos os dias por aqui. Então, da mesma forma, é a nossa mente subconsciente. Quando você cria um hábito, ou seja, quando você cria uma nova trilha neural, na qual você comemorou o seu micro-resultado, você fez algo que foi até o fim, o que vai acontecer? Criou uma nova trilha. Ou seja, toda vez que você agora tiver um novo desafio, ele já entende que existe uma trilha do sucesso. Então vamos perseguir essa trilha do sucesso para que você possa entender que você é capaz, que é possível e que você é merecedor. Então, já que você criou essa nova trilha, o teu subconsciente vai entender que é possível e que você agora dá conta. Então você começa a mandar um novo programa, reforçando positivamente que se você estiver diante de um desafio, agora você tem uma trilha nova, você tem um caminho novo que teu subconsciente, a tua mente vai entender que aquilo dali você já conseguiu alcançar e ultrapassar uma barreira. Então, essas barreiras que são os bloqueios emocionais, ou seja, vai enfraquecendo e você vai reforçando, né, o teu subconsciente de que você dá conta, de que você consegue. Então, toda vez que você reforça positivamente uma nova trilha, ou seja, cria um novo hábito, um hábito saudável. Vamos lá, se você se alimenta de forma inadequada, você não bebe muito refrigerante, quase não bebe água, você está querendo emagrecer, mas não consegue se alimentar de forma saudável, você não pratica um exercício. Se você começar a fazer uma caminhada, nem que seja durante 30 minutos, se você começa a substituir um pouco, diminuir o refrigerante, beber mais água, o que vai acontecendo? Você vai automaticamente criando um novo hábito, criando uma nova trilha. Então, para que isso ocorra, você precisa reforçar isso e fazendo mais vezes. Ou seja, repetindo. Quando você repete hábitos saudáveis, hábitos positivos, você também reforça positivamente uma nova trilha neural, dizendo para o teu subconsciente, olha, tudo aquilo que eu encontrar de desafio na minha vida, eu dou conta. Então, vamos lá. Eu dei aqui exemplos de como você pode estar fazendo para poder reforçar positivamente aquilo que você precisa fazer para poder adquirir novos hábitos, ou seja, criar novas trilhas neurais, para que o seu subconsciente entenda que toda vez que você tiver um desafio, você dá conta. Então esse foi um exemplo da Ana. E para isso, para ficar mais reforçado ainda, ele entender, se presentei, por exemplo. Comemore, né, esses micro resultados. Toda vez que você comemora, eu consegui ir até o final do módulo do curso. Eu consegui fazer uma caminhada de 30 minutos, nem que seja um dia. Mas que no outro dia que você falar que vai fazer, você vai lá e faz. Então isso vai reforçando positivamente a sua mente subconsciente. Você vai aprendendo coisas novas. Então você vai empilhando coisas novas na sua vida e isso vai gerando novos hábitos. E esses novos hábitos vai fazer com que você consiga alcançar com mais facilidade e não de forma automática, como foi programado lá na sua infância, os eventos negativos que foram os causadores desses bloqueios emocionais. Vai fazer com que você possa entender melhor sobre a sua mente. E essas lives, essa série de lives que eu vou estar fazendo agora no Instagram, eu vou estar trazendo para vocês que a mudança de mentalidade, a forma como a gente pensa, vai fazer com que a gente alcance os objetivos, os resultados que a gente deseja. Por quê? A nossa mente ela foi programada para poder nos proteger. Ou seja, todos os episódios negativos que passamos lá no passado faz com que a gente seja impedido de alcançar coisas novas. Ou seja, toda vez que a gente se depara com um novo desafio,
a gente não chega até o final. Por quê? Porque a nossa mente entende que não tem recompensa. Então, para a gente poder criar novos hábitos e ir até o final, a gente precisa recompensar a nossa mente subconsciente. A de hoje vai fazer com que você entenda o porquê você tem esse comportamento, porquê que você quer algo e você não dá continuidade, você não vai até o fim. E tudo isso está relacionado, Billy, à questão em que, lá no passado, quando você era criança, você passou por um episódio negativo que fez com que fosse feita uma programação em que toda vez que você se deparasse com algum desafio ou com algum questionamento, você acabava tendo uma emoção negativa, um sentimento negativo. Eu dei um exemplo aqui de um personagem que eu criei, vou chamar de Ana, tá bom? A Ana, ela não consegue comemorar suas conquistas porque acredita que nunca é boa o suficiente. Mesmo que tenha os resultados excelentes no trabalho, esse reflexo ele vem de crenças limitantes e de bloqueios emocionais. Ou seja, quando a gente era criança, quando a gente estava se desenvolvendo, os nossos pais, em vez de dar aquele apoio, de falar, pô, parabéns, meu filho, vamos lá, continua assim, porque você é capaz, você consegue, você pode. Não, era aquele desânimo, né? Aquela questão de, você não faz mais do que a tua obrigação, você não tinha aquele incentivo, aquela motivação, não tinha aquele apoio emocional para que você fosse mais adiante. Ou seja, então tudo isso foi criando barreiras dentro da nossa mente subconsciente, e a nossa mente subconsciente ela começou a criar trilhas negativas e fazer com que hoje, na fase adulta, a gente não dê continuidade, não vá até o final daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, eu vou fazer uma série de lives explicando como que se instala os bloqueios emocionais e como a gente consegue resolver esses bloqueios emocionais que foram empregados ao longo da nossa vida. E para poder ajudar a galera, eu vou fazer algumas aulas lá pelo Zoom, eu vou estar liberando o link, tá bom, Billy? E aí eu vou chamar você depois, me manda uma mensagem pelo direct, manda o teu número de telefone, eu não sei se é o mesmo, e aí eu te chamo e te coloco no grupo e te mando o link também. Se você quiser colocar teus filhos para poder aprender, mano, eles que têm a mente fresca, né, que a mentalidade deles é um pouco mais fresca do que a nossa, ou seja, tem menos bloqueios emocionais do que os nossos, eles têm uma facilidade muito rápida de aprender e que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tentando melhorar cada vez mais. Então eu tenho certeza que a forma que você educa os seus filhos, que você mostrou a vida para os seus filhos, como funciona, é totalmente diferente da forma que os teus pais passaram para você. É totalmente diferente da forma que os teus avós passaram para os teus pais. Então, toda vez que a gente busca o desenvolvimento, que a gente busca aprender algo novo, e a gente fala assim, bom, eu não quero que meu filho passe por isso, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Isso vai trazendo novas programações. Ou seja, quanto mais rápido a gente sair dessa matrix, a gente faz com que a nossa futura geração seja melhor do que a anterior. Trazendo um reforço positivo. Um reforço positivo para que a gente avance, né? Para que a gente possa entender como novos hábitos podem ser reprogramados na nossa mente. Eu tenho um canal e mais para frente eu vou estar abrindo ele para a galera, que o nome chama-se Reprogramar-se. Ou seja, você entender de forma consciente, tendo consciência que quando você está em busca dos seus objetivos, você dá conta que você é capaz, que é possível e que você é merecedor de alcançar aquilo, eu tenho certeza que dá tudo certo. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu vou repetir aqui um exemplo que eu dei. E o Billy, que está acompanhando, Billy, você vai lembrar muito bem. Lá atrás, nos anos 80, lá, eu não estou falando que a gente é velho, mas lá nos anos 90, anos 80, por exemplo, eu sou de Belford Roxo. E eram poucas casas que existiam no bairro. Então, assim, para a gente poder chegar na escola, a gente tinha que dar uma volta enorme pelo quarteirão para poder chegar no caminho da escola. Então, o que acontecia? Eu estou fazendo uma analogia entre a nossa realidade e como funciona a nossa mente subconsciente, tá? Então, vou dar esse exemplo do terreno baldio para que a gente possa entender melhor como a gente pode limpar esse terreno baldio e a gente encontre um caminho para chegar nos resultados que nós queremos. Esse terreno baldio, ele está cheio de mato. Imagine que a nossa escola ela está aqui. Então eu moro aqui. Então, em vez de eu ir diretamente para a escola por aqui, passando pelo terreno baldio, eu tinha que dar uma volta enorme. Passar por ponte, por valão, até chegar na escola. Só que a minha casa é aqui e a escola é aqui. O que aconteceu? Se você faz... Aqui o terreno tem um terreno baldio.
que está cheio de mato. E às vezes o pessoal jogava lixo, jogava caco de vidro. Então, o que acontecia? Os pais falavam, não passa por ali, não passa por ali. Então foi crescendo aquele matagal. E esse matagal, toda vez que você dava essa volta enorme para poder chegar na escola, era uma dificuldade enorme para você chegar lá. Então, assim, a nossa mente é da mesma forma. Toda vez que você se depara com um episódio que vai te gerar um desafio, a tua mente subconsciente, ela não quer fazer uma nova trilha, porque a quantidade de bloqueios emocionais é tão grande que você não consegue encontrar soluções para poder chegar mais rápido naquilo que você deseja, no resultado que você espera. Ou seja, voltando para o terreno baldio, se você passar uma vez por esse terreno baldio, que aqui está a tua casa, aqui está a tua escola, em vez de você dar a volta no quarteirão para chegar na escola, você passar uma vez pelo terreno baldio, amassando aquele mato, o que vai acontecer? Vai criar uma trilha, ou seja, aquele mato vai ficar batido. Então isso faz com que, naturalmente, toda vez que você se depara com um desafio, que você passe pelo menos uma vez e vá até o final daquilo que você deseja, ou seja, se você quer falar assim, eu vou beber 3 litros de água hoje, e você falar e fazer aquilo, vai criar uma nova trilha neural positiva na tua mente. Então, da mesma forma em que, se você passou uma vez para chegar na tua escola por esse terreno baldio e você baixou aquele mato, vai criar um caminho. E a nossa mente é da mesma forma. Por ela estar cheia de matagal, cheia de bloqueios emocionais, cheia de crenças limitantes, faz com que você encontre dificuldades de chegar onde você quer. Depois que você se depara com um desafio, você não consegue dar continuidade. Vamos lá, vou dar continuidade aqui para não perder o racional. Nós temos ali o terreno, eu estava falando do terreno baldio, e você passou uma vez, ele estava cheio de mato, e você já criou uma trilha. Da mesma forma é a nossa mente. Toda vez que a gente fala que vai fazer algo, que vai emagrecer, que vai beber mais água, que vai comer saudável, que você vai fazer uma caminhada de 30 minutos, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos, você coloca teu tênis, coloca tua roupa, e você se prontifica a fazer aquilo, na tua mente, no teu cérebro, vai criar uma nova trilha neural. Ou seja, um caminho novo. Então, a tua mente vai entender. Bom, toda vez agora que eu tiver um desafio, por eu ter feito um novo caminho, eu já sei como fazer. Ou seja, toda vez que você tiver um desafio que você tenha que enfrentar e você ir até o final, a tua mente vai reforçando, ou seja, ela vai empilhando resultados positivos. Ou seja, os resultados positivos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo vai fazendo com que as coisas se tornem mais fáceis na nossa vida. O porquê que muitas das vezes as pessoas não conseguem sair do lugar? Porque toda vez que ela reclama, ela reforça negativamente aquilo que ela tá chamando. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu gosto de usar isso porque sempre, todos os locais que eu passo, que eu trabalho, eu tento buscar soluções e não olhar e falar que tem problema. Por quê? Toda vez que você olha para um desafio e você reclama, você está mandando para a tua mente, para o teu subconsciente, que você não dá conta. Ou seja, então, toda vez que acontece um problema, você passa a reclamar, você reforça falando assim, eu não dou conta, eu não sou capaz, não é possível. Então, assim, o nosso olhar para as coisas que acontecem na nossa vida tem que ser um olhar buscando sempre resultados, ou seja, buscando soluções. Se eu olhar para um local e olhar para ele e falar assim, eu não consigo atravessar aquilo dali. Bom, se eu falei isso realmente vai acontecer. Então, eu vou até usar aqui um trecho da Bíblia, porque assim, independente de viés religioso, independente da religião de cada um, nós temos a Bíblia como referência. Então eu vou levar vocês para poder entender que a nossa mentalidade, a nossa mente, ela tem que ter uma mudança dentro da nossa mente. Então é assim, tem uma palavra no livro de Romanos, transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, no livro de Romanos já deixa um grande exemplo, que quando você pensa de forma diferente, ou seja, quando você se transforma a tua mentalidade, ou seja, sejais transformados pela renovação da vossa mente, é você entender que quando você muda a forma de olhar, da tua perspectiva, daquilo que você está realizando, faz com que você crie uma nova mentalidade. Fala, Dudu. Um abraço aí, meu amigo. Seja bem-vindo aqui na live. A live eu estou falando sobre bloqueios emocionais, tá bom? E eu vou tentar deixar salvo algumas... Obrigado pelo coração aí.
Vou tentar deixar salvo alguns trechos desses vídeos. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre bloqueios emocionais, que vai ajudar muito você a entender o porquê que você tem um certo tipo de comportamento. E esses comportamentos nos limitam, fazem com que a gente não alcance os nossos objetivos. Eu sou um cara que vem estudando há muito tempo, nunca deixei de estudar e acredito que a gente tem que se desenvolver a cada dia, e aperfeiçoar e melhorar a cada dia. Então, eu estou trazendo para vocês, e eu vou deixar uma frase aqui, que vocês podem até salvar aí depois e guardar. Quem quiser anotar, pode anotar. Que é assim: a vida que você quer ter depende da pessoa que você se dispõe a ser. Ou seja, você... Fala, um abraço, meu amigo. Obrigado aí, um abraço para você também, Dudu. Então assim, eu vou repetir a frase. A vida que você quer ter depende da pessoa em que você se dispõe a ser. O quanto você está disposto a se transformar, a se desenvolver, a se aperfeiçoar, a melhorar. O quanto você está disposto. Seja sincero com você. Toda vez que você se depara com um desafio, você desiste. Toda vez que acontece alguma coisa, você reclama. Toda vez que acontece algo, você coloca a culpa no outro. Então, assim, o quanto você está disposto a mudar a tua realidade. Uma coisa que eu gosto de... Eu aprendi e eu vou fazer questão de ensinar para vocês. Não adianta eu transferir a responsabilidade para o outro. Sabe por quê? A responsabilidade da minha vida, o sucesso que eu quero ter, depende de quem? Vai depender do governo? Vai depender do meu patrão? Vai depender da... Vamos lá, vai depender dos meus pais? Vai depender do meu sogro, da minha sogra, do meu irmão? Não. No final, se você entender tudo, no final, a autorresponsabilidade, ou seja, os resultados que eu tenho na minha vida são de responsabilidade minha. Por quê? O outro pode até te dar um apoio, te dar um suporte, mas quem tem que tomar a decisão de ir até o final, de fazer com que as coisas mudem, é você mesmo. Então, assim, quando você entende isso, internaliza isso, você fala assim, pode ter crise, pode ter inflação, pode ter, vamos lá, pandemia, pode ser, sei lá, o que for que acontecer no mundo, isso não vai me impactar. Sabe por quê? Eu assumi o controle da minha vida. Então, tudo que eu faço tem que ser intencional para que eu possa me desenvolver e alcançar os meus resultados, alcançar os meus objetivos. Uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir muito respeite o processo. Então, assim, a questão do... Faz parte do processo se desenvolver? Sim. Mas tem que ter um método. Entenda que tudo tem o início, o meio e o fim. Ou seja, se você iniciou algo e você foi até o fim, você criou uma nova trilha. Ou seja, você criou uma nova programação na sua mente. Então, tudo que acontecer na tua vida, dali para frente, você entendendo que você é capaz, que é possível e que você merece usufruir do bom e do melhor, faz com que você se recompensando, ou seja, você fazendo com que as coisas venham de forma mais simples, mais fácil, porque eu entendi que se eu reclamar, eu vou ter mais daquilo. Agora, se eu agradecer, eu vou ter sempre mais. Ou seja, a gratidão é uma das chaves que nós, como seres humanos, podemos usar para que as portas se abram. Ou seja, nós sermos gratos por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Ou seja, tudo na nossa vida tem um propósito. Quando você entende qual é a tua identidade, quando você entende qual é o teu propósito, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. E quando você não transfere a responsabilidade para o outro, quando você não coloca a culpa no outro pelos resultados que você está tendo, e você fala, bom, aquilo que o outro está fazendo é a programação do outro. Eu tenho minha programação. Eu sei aonde eu quero chegar. Um grande exemplo está naquela frase lá que o gato disse lá no filme Alice no País das Maravilhas. A Alice estava perdida. Muitos de nós nos encontramos perdidos hoje. Então, assim, é muito difícil para um adulto entender que ele precisa mudar a mentalidade. Por quê? As pessoas têm uma mentalidade tão rígida, tão presa ao passado, que ela não entende que ela pode mudar, que as coisas podem ser programadas novamente, reprogramadas na nossa mente. Então a mentalidade flexível, ou seja, quando você entende, eu posso aprender coisas novas, eu posso fazer coisas novas, eu entendo que eu sou capaz, que é possível. Então quando a Alice ela pergunta lá para o gato, como é que eu faço para poder realizar isso? Como é que eu faço para chegar em tal lugar? E o gato fala para ela assim,
se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ou seja, nós nos encontramos tão perdidos na vida atual, né? Muitos de nós, porque assim, quando você entende que só depende de você para você alcançar os seus objetivos, você não depende de mais ninguém, faz com que você abra um leque de possibilidades, que o universo lhe surpreenda, que o universo possa trazer para você, quando você dá o primeiro passo de fé, que você pode realizar aquilo. Ou seja, quando você sabe o que você quer, quando você toma uma decisão e você vai em direção ao teu propósito, aquilo que você deseja, faz com que você realize tudo o que você quiser na tua vida. Então a Alice, ela estava perdida. E o gato pergunta e fala para ela, olha, quando você não sabe o que você deseja, qualquer caminho serve, é porque ela não sabe onde ela quer chegar. Você já se perguntou aonde é que você quer chegar? Faça essa pergunta para você. Aonde eu quero chegar? O que eu quero da minha vida de verdade? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Aonde eu quero estar daqui a 10 anos? Bom, eu saí, para muitos foi uma loucura quando eu falei que eu iria sair do Brasil. Eu ia embora para vir para Portugal. No início eu não ia nem vir para Portugal, eu estava querendo ir para o Canadá. Mas, pela crença limitante da época, eu não dei continuidade naquilo, porque eu falava assim, eu não sei falar inglês, vai ser muito difícil. Mas quem disse que eu não posso aprender a falar inglês? Quem disse que eu não sou capaz de aprender uma nova língua? Então, eu falei, não, vou para Portugal. E eu vim para cá e deu tudo certo. Graças a Deus, encontrei pessoas maravilhosas pelo meu caminho. Eu me desenvolvi, assim, exponencialmente, muito mais do que se eu estivesse ainda no Brasil. E não é que estava ruim no Brasil para mim, financeiramente. Eu trabalhava no local bacana. Eu dava aula numa escola. Então, assim, financeiramente falando, pesou mais foi a questão da violência. Foi a questão de eu querer ter mais oportunidades e não ver caminho. Eu estudei muito aí. Vamos lá, falando de estudar, eu saí fazendo cursos. Então, assim, quando eu entendi que só dependia de mim, para minha realidade mudar, eu fui em busca, eu fui atrás. Então, assim, eu não queria mais ficar passando pelo que estava passando. Quando eu estava das questões mais, o que pesou mais na minha saída do Brasil foi quando... Olá, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. Eu estou contando aqui, a live fala sobre bloqueios emocionais. Eu já estou quase no finzinho da live já, mas agradeço pela... Deixa eu ver aqui. Agradeço aí pela tua participação, fico muito feliz, espero que você esteja bem. E eu estava contando aqui, Cláudio, que as nossas decisões, aquilo que quando a gente decide algo e a gente vai em busca, ou seja, quando a gente cria micro resultados, micro hábitos, faz com que a gente reforce positivamente, ou seja, tem um empilhamento de resultados que faz com que o nosso resultado final não seja tão impossível de ser realizado. Ou seja, quando você se dispõe a fazer assim, eu vou beber hoje 3 litros de água, e eu vou lá e bebo 3 litros de água, e eu me recompenso por aquilo, eu comemoro aquilo, eu tenho certeza que vai criando novas trilhas neurais positivas. Por quê? Os bloqueios emocionais, eles surgiram por eventos negativos causados lá na nossa infância. Então, esses eventos negativos que causaram os bloqueios emocionais fazem com que a gente, na vida adulta, se depare com algumas dificuldades de realização de objetivos. Então, entendendo isso, a gente acaba tendo um reforço. Ou seja, de que quando tem micro hábitos, micro resultados, faz com que esse empilhamento reforce a nossa crença positiva de que é possível e que a gente é capaz de realizar tudo aquilo que a gente deseja. Então, assim, eu estava contando aqui sobre a minha saída do Brasil. Por quê? A gente, mesmo não tendo aquela dificuldade financeira, porque a gente sempre foi trabalhador e sempre buscou se desenvolver e aprender mais, e a estudar mais, e a buscar soluções, fez com que a gente fosse evoluindo. Então, assim, eu já não me via mais pertencente àquele ambiente. E a minha saída foi mais por questão de segurança e não financeira. Então, assim, claro que a financeira ajuda. Olhando hoje para o câmbio, olhando hoje a diferença entre real e euro, ou real e dólar, é 7 para 1, é 6 para 1. Mas isso
não deve ser levado em consideração. Por quê? Se você mora na Europa, você gasta em euro. Se você mora no Brasil, você gasta em real. Então isso não é tão importante assim. Eu estou falando assim da questão de mentalidade. Quando a gente tem uma mentalidade que a gente está numa situação em que aquilo dali já não te desafia mais, você já não vê tanta... como é que eu posso dizer? Já não tem mais estímulo para você continuar naquilo, que aquilo dali já não vale mais a pena, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar melhoria. E essa melhoria contínua faz com que a gente se desenvolva. E a gente vai se desenvolvendo, que acaba transbordando. E hoje o que eu estou fazendo é dando início ao transbordo daquilo que, ao longo do tempo, eu fui aprendendo. Então, eu estou disposto a todos os domingos fazer sempre uma live explicando sobre os bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais, eu vou ensinar para vocês a como identificar os bloqueios emocionais, o que causa os bloqueios emocionais. Eu trouxe vários exemplos aqui em que é possível você reprogramar a sua mente. Então, o que é a reprogramação? É fazendo microtarefas, tendo micro resultados. Vai gerando uma nova trilha neural no seu subconsciente, que é a sua mente mais profunda. Onde é lá que toda decisão que você toma passa por milésimos de segundos e o teu subconsciente ele busca informação, se aquilo dali vale a pena ou não, e aí você acaba tendo de forma automática o teu subconsciente te sabotando. Ou seja, o teu subconsciente está aqui para te proteger. Então toda vez que você se depara com um desafio, ele fala assim, eu não vou deixar você passar por isso. Sabe por quê? Lá atrás, quando teve aquela situação que é parecida com essa, você foi bloqueado emocionalmente. Então hoje, na tua fase adulta, para que você não sofra, para que você não tenha novamente aquela sensação, aquela emoção negativa, o teu subconsciente já te impede, já fala assim, não, você não vai. Então, para a gente poder mudar esse paradigma, mudar essa crença limitante, mudar esse bloqueio emocional, eu vou ensinar para vocês o passo a passo, né? Aos poucos, ao longo dessas lives que eu vou estar fazendo sobre bloqueios emocionais, ensinando quais são as causas, quais são os efeitos do bloqueio emocional na tua vida atual e como você identificar e como você fazer essa reprogramação. Eu acredito que ao longo dessa série que eu vou fazer, você automaticamente, sozinho, consiga estar potencializando aí a tua capacidade de fazer esse desbloqueio. Então, eu estou aqui para poder te ajudar e eu tenho certeza de que você é capaz, de que é possível e você é merecedor de viver uma vida plena. E uma das coisas mais importantes eu vou deixar aqui para vocês que, como eu falei que o que é um bloqueio emocional? Só para poder a gente encerrar aqui a nossa live, porque eu tenho que preparar para a aula que eu vou estar dando daqui a pouco. Vai ser uma aula que eu vou estar iniciando às 13 horas daqui de Portugal e às 10 horas aí do Brasil. Então eu tenho um propósito e esse propósito ele vai se cumprir e eu sei que eu vou estar transbordando na vida de algumas pessoas todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, não só na tua vida, mas na vida também daqueles que fazem parte do teu ciclo, né, do teu grupo, da tua família. Então, só para poder a gente encerrar aqui, eu vou explicar novamente o conceito de bloqueio emocional. O bloqueio emocional ele é um episódio negativo que gerou em você um sentimento, uma emoção negativa. Então, ao longo dessa série sobre bloqueios emocionais, eu vou trazer para vocês como identificar a causa, quais são os efeitos e como você faz para poder criar novas trilhas neurais e como desbloquear. Tá bom? Um abraço a todos, agradeço a vocês que participaram e fico muito feliz por todos vocês que estiveram aqui junto comigo até o momento, tá bom? Eu vou tentar fazer alguns cortes, editar alguns trechos que vai fazer com que eu carregue aí também na plataforma, no Instagram, no TikTok, enfim, para que a gente possa ir aprendendo um pouco sobre a nossa mente, sobre aquilo que a nossa mente é capaz de realizar. Ou seja, uma frase que eu gosto de ficar repetindo, e quem me conhece há um tempinho, né, fica tipo como se fosse um bordão, né? Eu falo, tudo aquilo que a sua mente é capaz de imaginar, ela é capaz de tornar realidade. Então, assim, se hoje existe um telefone no qual a gente está falando aqui, a gente está conseguindo, mesmo distante, está tendo acesso uns aos outros, é porque isso passou pela mente de alguém. Antes disso se tornar físico, se tornar palpável, se tornar real, a gente tem que entender que passou pela mente de alguém. Então, assim, eu vou deixar para vocês uma frase que Einstein falou. Toda mente que se expande para o conhecimento,
ou seja, toda mente que ela está aberta para aprender coisas novas, ela jamais volta ao tamanho original. Você que está aberto a aprender coisas novas, você não vai estar pensando da mesma forma que você pensava antes. Então a mudança de mentalidade vai fazer com que você alcance de forma simples e mais rápida os teus objetivos. E acordou agora, tá tudo certo, mano. É isso aí, tem que descansar um pouco também. Sei que a relação é pesada e a gente tem que também cuidar da nossa parte física. Assim como nós somos uma tríade, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos que cuidar um pouquinho de cada uma delas. Ou seja, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nós temos que cuidar da nossa vida almática, ou seja, da nossa mente, e nós temos que cuidar também da nossa parte espiritual. Ou seja, quando uma das três se encontra em desequilíbrio, ela acaba prejudicando a outra. Quando você não está bem fisicamente, naturalmente a tua parte mental fica abalada. Quando você está desequilibrado emocionalmente, não sei se vocês já pararam para poder perceber isso. Quando você não está bem mentalmente, logo acontece uma dor de cabeça, um peso nos ombros, uma dor nas costas, uma queimação no estômago. Ou seja, quando você fica com sentimentos, com pensamentos negativos, atualmente dizendo que algo está errado, ela naturalmente acaba afetando a tua parte física. Então assim, quando nós tentamos entender que nós somos uma tríade, em que nós temos a nossa parte física, a nossa parte mental, a nossa parte espiritual, elas têm que entrar em equilíbrio, ou seja, todas elas têm que estar alinhadas, a gente consegue viver de forma mais saudável, de forma com mais energia, com mais força, com mais disposição. Então, agradeço a todos vocês que participaram dessa live, um abraço para todos vocês, e temos um encontro no próximo domingo, tá bom? Onde eu vou trazer aqui muitas informações sobre a nossa mente subconsciente, sobre os bloqueios emocionais, tá bom? Um abraço a todos.